Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Todos felizes com o Pai, amém? A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração para todo sempre. É uma honra poder voltar a esta casa, que é a minha casa, onde sirvo ao Senhor. E aprova ao Senhor estar nessa oportunidade de volta, como disse o nosso pastor, para estar somando também aqui com o reino dos céus. Não quero ser demorada nas minhas palavras, quero já dar a introdução na palavra e no decorrer da palavra estar também apresentando um pouco do que nós tivemos de experiência naquele território. Amém, queridos? Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aleluia. Aleluia. Enquanto os irmãos estão encontrando, quero agradecer ao pastor Zilmar pelo apoio, agradecer ao pastor Valdir, agradecer os demais pastores que souberam da minha ausência, oraram por mim e deram todo o apoio e o respaldo espiritual, e a toda a igreja, Deus abençoe. Leamos então o versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sobrar, ou de se afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteiras da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhes que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de que saíram os demônios, vestidos em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunviança dos Gadarenos rogou-lhes que retirassem deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem em que tinha saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito.
com a sua mão direita, levanta os seus comigo, vamos fazer um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pelo poder que há no teu nome, Senhor, na autoridade que é nos dada pelo poder da palavra, que em teu nome, Senhor Jesus, as enfermidades seriam repreendidas, os espíritos malignos seriam expulsos, Senhor. Senhor, segundo a autoridade que o Senhor deu à igreja, nós queremos invocar o teu poder sobre esta casa, e queremos declarar que todo principado que quer impedir, Pai querido, que a igreja vença, que a igreja guerreia, nós repreendemos agora todo principado, toda potestade, e nós clamamos pelas famílias, nós clamamos por cada mão que está levantada. Aonde tem uma mão levantada, receba autoridade para clamar pelos teus. Aonde tem uma mão levantada, receba autoridade para repreender todos os demônios que estão querendo impedir a tua bênção e a tua vitória. Não espere o final do culto, comece a orar e a clamar, porque o Senhor está destronando principados e potestade. Há uma glória que o Senhor quer derramar nesta casa, mas é necessário que você clame e que você invoque em nome de Jesus. Sente glorificando. Aleluia. Queridos irmãos, aproximadamente no mês 7 do ano passado, minha cunhada, como é de fácil de muitos, conhecido de muitos irmãos, mora ali no país da Espanha. Até então estava morando na cidade de Madrid, na região de Madrid, e ela ficou grávida do segundo filho e teve um probleminha de uma infecção intestinal, e aquilo ficou bem aguçado. E então os médicos não conseguiam paralisar aquela infecção, e ela ficou internada, e aquilo se agravou, e a infecção passou para o sangue. E ela ficou em risco de vida. E isso foi tudo muito de repente. E eu então conversei com o pastor Zilmar, e o pastor Zilmar disse: tu tem que ir para auxiliar. E eu já sabia que era um trabalhar de Deus, já era um mover de Deus, porque o Senhor já estava falando que Ele iria me movimentar. Porém, a gente começa a fugir, tentar se escapar, porque você fazer a obra de Deus em territórios diferentes é guerrear contra as trevas. E assim o Senhor permitiu, e muito rápido o Senhor nos moveu para aquele lugar, para aquele território. Confesso que quando eu pisei a planta dos meus pés ali na cidade de Madrid, eu senti o clima espiritual. E quando eu senti aquele clima espiritual, eu falei: Senhor, o que será de mim? E ali o Senhor começou a me dar graça, me dar revestimento e ousadia para que eu viesse a combater o principado daquele território. Então eu segui em oração, segui em busca, graças a Deus, o Senhor deu vitória. A minha cunhada saiu do hospital, o Senhor operou milagre, porque também a igreja de Camboriú orou por ela, e também já quero aproveitar e agradecer, o Senhor operou um grande milagre. A criança não teve problemas e nem sequelas, nasceu perfeitamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Está lá o Isaac, né? Já vai fazer 6 meses, e agora, então, minha cunhada ficou boa. De repente, cheguei lá, já na mesma semana, eles já encontraram, já deram o alto e saiu. Eu falei: meu Deus, quando o Senhor quer nos movimentar, realmente o Senhor nos movimenta. Então, eu entendi que o Senhor estava trabalhando em mim. O Senhor estava me movendo, querendo me dar experiência. E a primeira experiência que eu comecei a ter foi guerrear contra o principado daquele território. Então, eu comecei a buscar em oração e a orar. E por aproximadamente 5 meses naquela região ali de Madrid, eu comecei a buscar ao Senhor. Fui ali, congreguei na igreja Assembleia de Deus Cadeia, sou o pastor Nildo, que nos recebeu muito bem. O Senhor usou poderosamente o pastor vice-presidente, confirmando que era ele que estava me levando. Era um movimento espiritual muito grande. E eu comecei a entrar em guerra espiritual. E depois de aproximadamente 5 meses, o Senhor estava me movendo agora para a região de Barcelona.
porque ali também eu tenho familiar. Mas não era um movimento familiar, era um movimento do Espírito. E quando eu estava próxima a estar indo para aquela região de Barcelona, eu tive um sonho. E aquele sonho, eu sabia que era referente ao território também que eu estaria pisando. Eu sonhei que eu estava num lugar muito grande, e era como se fosse um terreno, assim, e mais ou menos nesse tamanho aqui de largura da igreja, mais ou menos aqui, não até lá, mas um pouco menos, mas era mais ou menos essa largura. Mas eu estava naquele território. E aquele território eu estava presente, eu lembro que eu olhei assim, e tinha um homem, e aquele homem invocava. E quando eu via que ele invocava, que ele fazia assim com a mão, de repente eu via que ele invocava uma entidade. E quando ele invocava aquela entidade, eu percebia uma entidade maligna que vinha vindo ali. E quando eu olhei, era aproximadamente, ela tinha aproximadamente 3 metros de altura e vinha num cavalo muito grande. E vinha com uma espécie de uma santa na mão. E vinha aproximando, e vinha se aproximando, e vinha convicto. E vinha aquele cavalo enorme, e aquela entidade alta, e eu olhei, e eu pequena, e eu olhei assim, cruzei o braço e fiquei assim olhando. De repente aquela entidade vinha, e aquele homem chamando, e aquela entidade vinha, e aí eu fui me aproximando ao encontro daquele ser. De repente aquele ser me viu. Quando me viu, virou aquele cavalo e disse: não, eu não posso entrar aí por causa dela, porque o que está ali vai bater, o que está ali, eu não posso. E virou aquele animal, e aquela entidade virou e saiu, foi embora. Eu falei: mas eu nem levantei a mão. E aquela experiência, em sonhos, me deu o entendimento que eu pisaria em territórios, mas que o Senhor me daria autoridade para principados e potestade bater em retirada, porque quem estava me dando autoridade não era meu nome, não era o meu emprego, não era apenas homens ou até mesmo um líder. Quem estava dando autoridade é aquele que está sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Eis que vos dou poder e autoridade. Quantos querem receber essa autoridade? Recebe, porque o Senhor está dizendo: estamos em guerra e nós precisamos de poder do alto. Quem quer receber já começa a receber aí, porque assim diz o Senhor: Satanás está querendo entrar lá na tua casa, no meio dos teus, mas o que está em você é mais forte, mais poderoso. Recebe a autoridade, porque Ele está liberando sobre a noiva dele hoje. E foi muitas experiências naquele lugar. No decorrer dos dias a gente vai contando, mas eu quero já entrar na palavra. Nós vamos ver que dentro do texto que nós acabamos de ler, está falando agora que Jesus chama os discípulos e fala: passemos para outra margem. Então nós vamos entender que ele está dizendo: vamos passar para o outro lado. Jesus já sabia o que ele tinha que fazer do outro lado daquele território. Então ele convida os discípulos, porque os discípulos estão tendo uma aula, estão sendo treinados por ele. E os discípulos estão achando: vai ser mais um milagre que nós vamos ver, porque os ensinamentos de Jesus é fantástico. Ele ensina, ele cura, ele prospera, traz pão multiplicado, peixes. Vamos ver qual vai ser o próximo milagre. Todos empolgados, talvez é uma comparação que eu estou falando. E de repente eles entram no barco e vão navegando tranquilo. Mas de repente levanta uma tempestade. E aquela tempestade não era uma tempestade comum, porque os discípulos, eles eram acostumados com a pesca. Então eles eram acostumados com determinados tipos de tempestade. Mas aquela tempestade era diferente. Nós vamos ver que a tempestade agora está fazendo ondas que estão cobrindo o barco, entrando dentro do barco. Então Jesus está no barco, mas Jesus, ele está dormindo. Por quê? Porque como homem, Jesus estava dormindo ali, mas Jesus estava dando uma aula para os discípulos. Por quê? Porque quem tem autoridade descansa. Eu vou falar mais uma vez. Quem tem autoridade descansa, porque se Ele deu ordem, aconteça o que acontecer, nós vamos passar. Levante as trevas que levantar. Ele nos deu autoridade.
O que acontece é que o território que Jesus vai entrar é um território dos gadarenos. É uma região grega, é uma região gentílica, é uma região aonde há vários deuses, há várias legalidades do império do mal das trevas. Então é um povo que não quer saber de Deus. É um povo que não quer saber do evangelho. Eles querem adorar, invocar aos demônios. Eles querem servir a Satanás e às trevas. Nós vamos ver que o território que Jesus vai entrar não é um território onde reina Deus, o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo. Nós vamos ver que não é um terreno israelita, judeu. É um terreno onde o povo serve as trevas. Então começou a incomodar as trevas. Antes de Jesus aterrissar aquele território, o governo espiritual daquele território já começou a se movimentar para tentar impedir aquele que tem autoridade de chegar lá para fazer o que é fazer. Ai, derrebada suricalabarrácia. Deus já está falando com muita gente aqui. O Senhor está dizendo: te dei uma ordem, te dei autoridade. Você está com medo por quê? Já começou a se levantar as ondas. Os demônios já começaram a ficar alvoroçados. Não tenhas medo. Eu te dei a autoridade. Quem recebe essa autoridade? O Senhor está dizendo: igreja para marchar, igreja para expulsar os demônios. Ele te deu autoridade. Ele vai resolver todas as questões. A unção de renovo já está sendo derramado sobre esta casa, porque tem muita gente com chamado, muita gente que recebeu uma ordem, mas está com medo, porque começou a se levantar vento daqui, vento dali. Você dizendo: não vou mais continuar. O Senhor está dizendo: não temas, eu te dei autoridade. Aí os demônios, que é o governo, o principado, a potestade que atua naquela região, já começou a intimidar, já começou a amedrontar ondas, movimentos, ventos, tempestade. Vai ficar com medo, porque ela vai receber aquela notícia. Não, mas e se acontecer da porta fechar? E se acontecer de morrer? E se acontecer de vir uma enfermidade? O Senhor está dizendo: não temas, não tenhas medo, porque eu dei uma ordem, eu me responsabilizo, eu te dei autoridade. E quando os discípulos estão guerreando com medo, vamos morrer, vamos afundar, Jesus está. Tem gente aqui sem dormir. Você está dizendo: pode dormir. Relaxa. Ele te deu uma ordem. Ele se responsabiliza. Usa o que ele te deu. Autoridade. Agora os discípulos acordam Jesus. É como que Jesus falou assim: mas vocês não aprenderam ainda? Tantos milagres que vocês viram, vocês agora o quê? Já era para você estar repreendendo. Aí o que ele faz? Ele repreende o vento, né? Tem os outros evangelistas, eles vão dizer que Jesus chega e diz assim: vento, cesse. Então ele está repreendendo. Ele diz para o mar: cala-te. Autoridade. O vento começou. Ele deu uma ordem. Ele repreendeu. Cesse. Cala-te, o rebato. Replacasse. Quantos acreditam que o Senhor vai te dar autoridade para cessar esse vento aí? O Senhor está dizendo: para você ficar com medo, não, é para você dar uma ordem.
Aí ele olha para o mar e diz: cala-te. Muitas vozes, né? Não vai dar. Vai fechar, como diz o pastor aqui. O Senhor está dizendo: não vai fechar, você vai dizer: cala-te. Os demônios estão alvoroçados, porque você levantou um propósito de contribuir com a obra missionária. Você levantou um propósito de começar a contribuir, começou o vento, parece que as portas começaram a se fechar. Aí você fala: eu não vou parar. Cala-te, vozes, porque eu vou continuar. Eu vou continuar, vou aumentar a minha contribuição. Eu vou continuar, porque o Senhor me deu autoridade. Tem muita gente com medo. Nós estamos falando de obra missionária, que o Senhor está me dando isso agora. Porque sem as finanças, como é que a gente vai alcançar as pessoas que estão lá? E tem muita gente falando: não vai dar para mim contribuir esse mês, né? Porque, vamos parar, né? Não, vamos segurar aqui, porque o Senhor está dizendo: segue com o teu propósito. Dá ordem para que essas vozes calem-se. Essas vozes são malignas. Essas vozes são diabólicas, são demônios territoriais. Para onde vai chegar as tuas contribuições? Para onde vai chegar o propósito que tu tem feito de oração, de jejum? Depois que eu comecei a orar por esta obra, parece que o vento começou. O Senhor está dizendo: não pare, continue. Depois que eu comecei o jejum na madrugada por esta obra, começou um levante. O Senhor está dizendo: não cesse, não pare, continue, porque o milagre vai chegar na tua casa. Jesus vai salvar o teu filho, Jesus vai salvar o teu neto. As portas vão se abrir e o Senhor vai dobrar o teu salário. Quantos acreditam que o Senhor está liberando hoje? Recebe. Pronto, cessou. Aos discípulos: quem é esse? Mas não era alguém que estava caminhando todos os dias com eles? Que até o vento. Aí tem muita gente assim, né? Começou o vento, começou o levante. Aí o Senhor vem, usa alguém e ora e repreende. Nossa, como que é, né? Que Deus usa essa irmã, esse irmão, não é, irmã? É você também. Até quando vocês vão estar tímidos? Use a fé que Ele te deu. Ele te deu, não foi só para os pastores. Ele deu para a igreja. Eis que vos dou poder e autoridade. Em nome de Jesus, receba fé, receba graça. Em nome de Jesus, o Senhor está dizendo: aquela obra vai continuar, vai dar certo, diz o Senhor. Ei, calabassubi rabadassore. Não fique com medo, vai dar certo. Erebachúbria. Aleluia. Quando eles chegam num território de Gadara, eles estão chegando num território de governo das trevas. Mas Deus não tem problema com isso. Ainda que o território não era voltado à adoração a Deus, não era Deus que era entronizado ali, mas se Ele tem um propósito com alguém, ninguém para. O Senhor está dizendo para alguém aqui, algumas pessoas, que o Senhor já te deu uma direção, mas o vento começou, e o mar, as ondas, e você está com medo, querendo parar. O Senhor está dizendo: é um território difícil, mas o Senhor está dizendo que a autoridade está sobre você. O propósito será cumprido. Depois virá uma grande bonança e uma aprovação do céu sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre aquilo que Ele prometeu acerca do que Ele tem contigo. O que vem ao encontro dele é um homem possesso com muitos demônios, uma legião. Quando Jesus chega e fala: qual é o teu nome? Legião. Então eu tinha ali no mínimo 6.000 demônios. Numa pessoa? Acontece. Só que nós, a igreja, muitos de nós, não vou generalizar, mas muitos de nós, nos acovardamos. Ali nós não podemos mexer não, irmão, porque ali é muito demônio. Recaixa. Aleluia!
Deus vai começar a encorajar a gente aqui. Na ploripastude, ubicaito remete replace, medicamantu rebácia. Há uma autoridade de Deus sobre muitos homens e mulheres que Deus está dando nesta noite. Volte a buscar, porque esse demônio vai sair em nome do Senhor dos Exércitos. Recebe poder para encarar esse principado. Você vai derrubar esse principado em nome de Jesus. Tinha que destronar na vida daquele homem. Já que Jesus não era entronizado ali, já que Jesus não poderia ser convidado, já que não poderia ter um missionário do outro território dos judeus, então, vamos levantar um missionário naquele território. Haverá surpresa para muita gente aqui. Vai ter surpresa para muita gente aqui. O Senhor está dizendo, continue com essa obra, porque o que eu tenho para fazer é surpresa, mas eu vou deixar gente de boca aberta, mas o meu evangelho vai chegar onde tem que chegar, porque eu vou levantar os caídos, perdidos, os desamparados, eu vou levantar. Oh, glória. Rabalassúbria. Aí Jesus não está lá. Mas você está com tanto demônio, hein? Como que você conseguiu aderir tanto demônio assim? Porque era um homem que ninguém queria saber dele. Ele era um homem que incomodava a sociedade. Então, eles prendiam ele com cadeias, com grilhões. Ele quebrava, porque estava possesso. Tem muita gente que fala assim, não, vamos pegar, vamos levar lá, vamos dar um jeito, vamos. E vai com a força do braço. O Senhor disse, não é com a força do braço. É na autoridade. Abaixúbria. Urecacho. Meu Deus. Se você quer essa autoridade, o Senhor está me dizendo que Deus está dando autoridade para os obreiros aqui. Tem muitos obreiros com o ministério enterrado. O ministério da autoridade, da libertação, do poder da palavra. Mas o Senhor está dizendo, eu vou renovar a autoridade de muitos meus obreiros. A igreja também recebe da parte dele, porque ele está te dando autoridade. A igreja unida com os obreiros unidos com a igreja, somos um no Senhor e temos autoridade naquele que é sobre todos. Recebe poder e autoridade. Ei, Rabassobe Cantalácia, eu sinto uma bola de fogo que cai no meio da igreja e começa a incendiar corações, porque ministérios estão sendo renovados esta noite. Rabassobrias. Ixi, meu Deus. Meu Deus está dizendo aqui agora, tem demônio que vai começar a sair lá de dentro da tua casa enquanto tu está aqui. A autoridade que tu está recebendo, tem problemas que serão resolvidos porque eram espirituais. Não é contenda, não é briga, não é divórcio. São demônios, principados e potestades que estão saindo agora com aquilo que Deus está derramando sobre a igreja. Aleluia. 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 Ei, Pai. Aí o Senhor disse, sai dele. O Senhor não ficou perguntando então, você fez o quê? Você foi lá nos montes, ficou morando em cemitério? Não, sai dele. Não quero saber do passado. O Senhor está dizendo, não é para ficar perguntando, é para dar ordem, sai. Passado ficou para trás, uma nova história. Não é para ficar trazendo o passado de volta, então vamos resolver como é que foi, eu sei, está tudo bem, agora não. O passado ficou para trás, o que aconteceu não interessa. Eu estava possesso, agora estou liberto. Muitos vão dizer, porque muitos estão possuídos pelo maligno, vão alcançar libertação. Problemas serão libertos, ou problemas serão solucionados, porque são demônios, vão sair
agora é vida nova. Eita, tem coisa nova chegando, hein? Haverá muitas reconciliações de casais, de filhos. Muitos perdões, cadeias e grilhões serão quebrados. Deus vai libertar pessoas que estão aqui, pessoas que estão lá. Mas o Senhor está dizendo: esta causa, eu estou trazendo a libertação hoje. São causas de ordens espirituais. O moço ficou liberto. Mas até então ele se cortava, ia para os montes, dormia no cemitério, andava nu. Aí de repente, ele foi liberto. Então ele ficou em perfeito juízo. Ficou são. O que eu estava fazendo? Tem muita gente levando a ferro e fogo problemas físicos que são espirituais. Você falou, você fez, eu falei. Não, você está achando que eu sou bobo. Não, irmãos, o demônio pega as pessoas, faz loucura e a gente fica falando, mas não é possível, essa pessoa está ficando doida, mas não é. É espiritual. Por que eu estou nu? Aí o texto fala que agora trouxeram roupa para ele. Ele ficou em sã consciência. Vamos fazer uma comparação aqui. Meu Deus, mas cadê minha casa? Cadê minha família? Vai ter gente que vai voltar para casa. Vai ter gente que vai voltar a pedir perdão. Aí você vai dizer: você viu o que você falou ontem comigo? Não fale nada. Só perdoa. Porque a libertação que está caindo aqui está caindo lá. Vai vir alguém e vai falar: eu não sei o que aconteceu. Acredite, o Senhor libertou e repreendeu os demônios, principados e potestades foram destronados. E agora? Ele volta. Sã consciência, juízo, vestido. Para a gente correr. Os demônios saíram, os irmãos sabem, pediram para ser colocado ou invocados naquelas manadas de porcos, que ele precisa de corpo. Se tiver um corpo que dá legalidade para ele, está entrando, tá? E ele entra por brechas. Começa a falar palavrão, mentira, fazer as coisas erradas para ver se ele não toma posse do teu corpo. Ele só quer um corpo. Então precisava de um corpo, que sobrava ali, eram os porcos ali, eles caiu, precipitaram, enfim, não é sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos falar que aquele homem foi liberto. Aí Jesus foi convidado a sair daquele território. Mas não era para ele dizer: fique aqui, porque olha, tem muitos de nós que precisamos. Não, por quê? Porque o governo daquele lugar não cabia a Jesus. Então, Jesus falou: o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu saio, mas eu deixo um discípulo. Você não vai poder estar lá. Você não vai poder ficar lá, mas você vai deixar um discípulo. Aquela semente não foi em vão. Aquilo que você fez, aquela obra, aquela pregação, aquela contribuição não foi em vão. Você deixou um discípulo, ficou uma marca. A palavra não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Aí Jesus volta. Aí o gadareno: eu quero seguir o Senhor, porque é muito bom te servir, e te seguir eu quero. Aí ele falou: não, eu vou, você não vai, mas vai e pregue nessa Decápolis, essas 10 cidades para os teus, e fala do que Jesus fez na tua vida. O problemático virou missionário, e agora ele saiu evangelizando todo aquele território de Gadara. Jesus não pôde ficar, mas o reino dele entrou com poder e autoridade através de daquele território. Há um reboliço da parte de Deus. Não pare, continue, diz o Senhor. Fica de pé. Ai, rebalassúria, fica de pé orando. Rebalassúbria, recalassúria, rebadassúbria. Já tem gente aqui que está incendiado. Já tem gente que está recebendo um fogo no corpo. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele vai confirmar esta palavra. E tem gente que está sentindo
desejo muito grande de receber mais. E eu quero fazer um convite com a permissão do pastor. Você que quer vir aqui receber a autoridade acerca daquela causa, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que precisa estar orando por alguém, aquela situação que está travada, só Deus, o Senhor está dizendo, de ordem espiritual, vai destravar. O vento está forte, mas o Senhor está dizendo, te dou autoridade, você vai dar ordem para acessar. Meu Deus, eu vejo que enquanto os irmãos estão vindo dando os passos, está vindo a autoridade, o Senhor já está indo lá na casa de muitos aqui. Isso aqui, irmãos, o pastor já disse, ambiente profético, está muito forte aqui. Meu Deus, a presença dele chegou com poder e autoridade nesta casa. Ninguém vai impedir o projeto de Deus sobre a tua história, sobre a tua vida. Muita gente com medo do que vai acontecer, do que iria acontecer. Você está dizendo, não temas. Está sobre ti autoridade, poder. Está sobre você virtude. E é no nome dele. E vai ter notícia boa, vai ter testemunho. O telefone vai tocar e você vai ver a libertação de alguém. Você vai ver a notícia boa, você vai ver esse vento cessar. Você vai ver esse mar se calar. Essas vozes que estão dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Você vai ver que eles vão se calar, vão ficar envergonhados. Porque o Senhor está dizendo, já deu certo. Mês 6 tem muita gente que vai testemunhar aqui o que Deus está liberando, Rabá. Mês 6, muita gente vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Até mês 6, é de hoje até o mês 6. Os primeiros semestres desse ano haverá uma virada na vida de muita gente. Recebe poder e autoridade. Nós vamos orar, pode louvar. Levanta as tuas mãos aos céus. Recanto ébria. Senhor, pela autoridade que tu me deste na palavra, eu quero ministrar sobre a tua noiva poder e autoridade. Pai querido, como foi ministrado aqui, vidas que estão cabisbaixo, levanta agora, anima, Senhor, fortalece, enche de poder e autoridade. Recebe autoridade aí, recebe batismo com o Espírito Santo e com fogo, recebe a renovação de línguas estranhas, recebe o dom de variedade de língua. Olha a alma que Ele está te dando, fale línguas, recebe poder, recebe autoridade. Isso, continua com a mão levantada. Recebe essa unção poderosa, recebe essa porta aberta, recebe essa provisão.